A Jornada de Whisky. Os Gatos da Fronteira Invisível. Meu nome é Heitor. Tenho 37 anos e moro sozinho num sobrado velho no fim da Rua das Laranjeiras. Desde pequeno, sempre gostei de gatos. Criaturas silenciosas, independentes, quase sobrenaturais. Mas nada me preparou para o que descobri naquela noite. Meu gato se chama Whisky, um vira-lata cinza escuro, de olhos dourados intensos e andar elegante. Desde que o adotei, reparei em um hábito estranho. Ele dormia o dia inteiro, como qualquer gato preguiçoso, mas quando o sol se punha, ele se tornava inquieto. Arranhava a porta, miava insistentemente e saía correndo para a noite. Isso era rotina, todas as noites. Mas um dia, a curiosidade me venceu. Comprei um colete com câmera 360, feito especialmente para pets, leve, discreto com GPS e microfone. Coloquei cuidadosamente em Whisky e o deixei sair, como sempre fazia. Ele foi embora sem nem olhar para trás. Voltei para dentro e acompanhei o percurso pelo meu notebook. No início tudo parecia normal. Telhados, becos, muros. Outros gatos. Muitos gatos. Eu nunca tinha percebido quantos gatos andavam pela vizinhança à noite. Todos caminhavam na mesma direção, como se seguissem algum chamado invisível. O mapa mostrou que eles estavam indo rumo ao limite do bairro. Um terreno baldio, nos fundos de uma antiga fábrica abandonada. Um lugar esquecido. Whisky entrou lá com os outros. E então, o GPS congelou. O sinal parou exatamente às 03:03 da manhã. Achei que fosse uma falha. Dormi mal aquela noite. Quando amanheceu, Whisky já estava de volta. Deitado no sofá, com o colete ainda no corpo e olhos sonolentos como se nada tivesse acontecido. Peguei o cartão da câmera e comecei a revisar as imagens. Durante os primeiros minutos, tudo era comum. Whisky correndo pelos telhados, encontrando outros gatos, até que eles chegaram à tal fábrica. Lá, algo começou a mudar. As imagens ficaram tremidas. A câmera captou um zumbido grave, quase como um lamento vindo do chão. Então, os gatos entraram por um buraco escondido entre os escombros, e a imagem piscou, como se o colete tivesse passado por um campo magnético. Foi aí que o impossível começou. Do outro lado do buraco, não era mais a fábrica. Era uma cidade, mas não uma cidade humana. As ruas eram pavimentadas com pedras que emitiam luz azulada. Os prédios pareciam árvores esculpidas, retorcidas, e as janelas brilhavam com uma luz pulsante. Os gatos andavam de pé em duas patas e usavam máscaras escuras cobrindo o rosto. Outros seres, altos, esguios, com braços finos demais e sem olhos, caminhavam pelas sombras, como se não notassem a presença dos felinos. Whisky seguiu com o grupo por corredores infinitos. Havia símbolos nas paredes, escritos que pareciam se mover quando a câmera focava neles. Um som ecoava por toda parte. Uma música antiga, melancólica, feita de sussurros e chiados. Em certo momento, todos os gatos pararam em frente a um espelho flutuante. E foi nesse instante que a câmera desligou sozinha, como se algo tivesse interferido diretamente. Quando a imagem voltou, Whisky já estava saindo do buraco da fábrica. O vídeo pulou todo o restante da noite. Voltei ao ponto exato da interferência dezenas de vezes, frame por frame, e percebi uma sombra estranha se refletindo no espelho. Uma figura parecida comigo, mas com os olhos de gato. Desde aquela noite, Whisky continua saindo sempre às 3 da manhã em ponto. E às vezes, ele me observa como se soubesse algo que eu não sei. Como se eu não fosse mais o verdadeiro Heitor. Na próxima noite vou seguir ele. Sem câmera, sem colete. Só eu e ele. E se eu não voltar? Saiba que os gatos não pertencem apenas a este mundo. Eles são os mensageiros entre os reinos invisíveis. E talvez, apenas talvez, eles estejam tentando nos avisar. Eu não consegui dormir depois de assistir aquele vídeo. O rosto refletido no espelho não era apenas uma coincidência, nem um erro de câmera. Eu senti, instintivamente, que aquela imagem estava tentando me dizer algo. Que o que foi refletido ali não era mais eu, mas sim uma substituição sutil, quase imperceptível, como se a minha identidade tivesse sido copiada. Na noite seguinte, fiquei em silêncio na sala, fingindo dormir, enquanto Whisky arranhava a porta com pontualidade demoníaca. 03:03 da manhã. Ele saiu. Dessa vez eu fui atrás. A cidade estava silenciosa, deserta, quase artificial. Segui Whisky até a mesma fábrica. Cada passo que eu dava me fazia sentir como se estivesse atravessando camadas do nosso mundo para algo mais profundo. O ar lá era pesado. A lua parecia imóvel,
como uma pintura sem tempo. Chegando lá, vi de longe. Os gatos estavam reunidos novamente, todos em silêncio, olhando para a escuridão dentro do buraco da fábrica. E um a um eles entravam. O Whisky foi o último. E então ele olhou para mim. Por um instante ele hesitou, mas entrou mesmo assim, e naquele momento, eu ouvi um som vindo de dentro do buraco, como se alguém estivesse me chamando pelo nome. Mas não era minha voz, era uma versão distorcida dela, como se viesse de um rádio quebrado. Aquilo me congelou. Eu voltei correndo para casa, e desde então, eu não vejo mais o reflexo de Whisky no espelho. Ele aparece em fotos, ele come, ele dorme, mas em qualquer espelho há apenas o fundo vazio da sala. Hoje é a terceira noite, e às 03:03, a porta do meu quarto abriu sozinha. E o que entrou não era mais um gato. Era algo que lembrava um gato, mas carregava nos olhos um brilho antigo, uma consciência fria. E nos olhos dele, eu vi o reflexo de mim mesmo, de pé, dentro daquela cidade azul, com as ruas vivas e os prédios cantando em silêncio. Como se o verdadeiro Heitor nunca tivesse voltado. Desde então comecei a anotar tudo. Cada sonho, cada detalhe estranho, os horários, o comportamento do Whisky, as falhas de energia na casa, tudo. Mas ontem algo mudou de verdade. Minhas fotos antigas estavam diferentes. Na estante da sala, onde sempre deixei um porta-retratos meu com meus pais, reparei que meu rosto parecia fora de lugar, mais pálido, os olhos mais fundos. E na janela ao fundo da foto, havia um brilho azul, o mesmo tom daquela cidade que vi no vídeo. Achei que estava perdendo o controle, mas então fui ver outras fotos, no celular, em álbuns antigos. E em todas elas, eu não parecia mais eu mesmo, como se fosse uma versão minha que nunca viveu aqui. Hoje vi gatos rondando minha casa, 4 deles sentados em linha reta, em silêncio absoluto, olhando para minha porta. Não miavam, não se mexiam, só esperavam. E agora há pouco, ouvi de novo 3 batidas na parede do corredor. 03:03, o mesmo horário de sempre. Mas dessa vez, não veio o Whisky. Veio alguém com meu rosto. E agora eu estou aqui, escrevendo isso, porque preciso deixar esse registro, caso eu desapareça de vez. Caso eu que está agora nessa casa não seja mais eu. Obrigado por assistir, se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. Compartilhe, comente e dê o like.